Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Não diga a alguém koyebisa mutu te o que aconteceu aqui. oyo esalemi Não awa. diga a alguém. Koyebisa mutu te Mas você deve fazer algo. me yo esengeli osala eloko moko. Não diga a alguém, Koyebisa mutu te mas ouve o que vai fazer. me yoki eloko osala. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Bons aplausos pela palavra de Deus. beta so maboko abe mpona eloba na nzambe. Aleluia. Amen. Antigamente, Na ntango ya kala essa pessoa rejeitado, moto azalaka rejete maldiçoado, maudit tem lepra. azalaki na lepre. Se Deus fez a graça, ficou curado. soki nzambe asalaki grâce abiki Vão lhe trazer ao sacerdote. bakomema epa basacrificateur. Os sacerdotes vão lhe analisar se realmente está curado. Basacrificateur bakotala bien soki réellement abiki. Depois de examinar, Après koexamine ye dizer que realmente está curado, bamoni réellement abiki essa pessoa moto oyo deve dar oferta esengeli apesa offrande. aos sacerdotes. Offrande epa A basacrificateur. oferta da ação de graça. Offrande d'action de A grâce. oferta de Moisés. Offrande na Moïse. Aleluia. Amen. Comece a imaginar. Bano imagine Este senhor foi rejeitado. moto azalaka rejete. Não pode trabalhar. Se trabalha na sua empresa, você vai lhe rejeitar. Por favor, não vem mais. soki mosala na empresa oyo biso koyaka su te. Senão esta doença vai contaminar os outros. Po soki te malade ekontamine bato Não mosusu. estava a trabalhar. Aza kosala te. Foi rejeitado na família. azalaki rejete na famille. Foi fora da aldeia. azalaki libanda ya mboka. Mas Jesus me yesu está dizendo nesta pessoa: azoyebisa moto oyo vai dar oferta. kende opesa offrande. O que ele tinha para dar oferta? eloko nde azalaka nango mpo apesa Foi offrande. rejeitado. azalaki A rejete. família lhe rejeitou. famille ebwaka ye. A empresa lhe rejeitou. empresa ebwaka A ye. terra lhe rejeitou. Mboka O ebwaka país ye. lhe rejeitou. peye ebwaka ye. Foi viver fora, ayeke vive libanda isolado. isolé. Mas depois de receber a cura, mape Jesus kopika disse: yesu ayebisi ye vai ao sacerdote. kende mpe basacrificateur. Por que Jesus disse vai ao sacerdote? pourquoi yesu alobi kende mpe Porque o sacrificateur. sacerdote vai lhe analisar po sacrificateur se akoanalize realmente está curado. soki réellement E Jesus disse: yesu ayebisi a ye chegar ao sacerdote, ntango okome mpa sacrificateur dá a oferta. pesa offrande. Aleluia. amen. Significa, elingi koloba na sua vida, na vi na yo cada vez você experimenta a mão de Deus, na mo nyonso yo omoni loboko ya nzambe deve dar a oferta esengeli opesa offrande de Moisés, ya moïse de testemunho. ya témoignage. Não pode vir testemunhar essa oferta. Sem okongo ya oferta. kotémoigne te esa offrande. Ah, se nós insistirmos muito, não haverá mais testemunho. As pessoas vão começar a fugir de testemunhar, porque o profeta disse: antes de testemunhar, tem que trazer dinheiro. soki to insiste mingi bato baya kotémoigne su te mpo prophète aloba ete Não é avant témoigne. antes de testemunhar, tem que ter dinheiro. eza teke avant témoigne fo ozala Mas bongo. é princípio bíblico. eza principe biblique. É uma coisa que devemos respeitar. eza eloko moto fo to respecte yango. Não é só dizer, mas trazer algo a Deus eza koloba kaka te me komema eloko moko na como uma nzambe oferta. lokola offrande. Aleluia. amen. Diga ao seu próximo a oferta do testemunho. Diga-lhe. Ação de graça. Diga-lhe ação de graça. Bons aplausos. beta so aboka bien. Nós não podemos dizer, biso tokoki koloba te a partir de hoje, ebanda lelo se Deus operou na sua vida, soki nzambe opere na vi na tem yo que trazer 10 mil. esengeli ma 10 000 Não. te. Isso depende oyo ezodependre daquilo que Deus fez na sua na vida oyo nzambe asala na vi na e yo depende da maneira que você ganha. epuis ezodependre na manière yo oganya. Sabe os pais de Jesus, José e Maria, oyebi bapapa ya joseph Era ya pobre. yesu pauvre bazalaka Era bapauvre pobre. balaka bapauvre. só no dia que levaram Jesus para apresentar no templo, trouxeram pombas, 2 pombas. mokolo bamemaka yesu bapresente na ta bamema 2 pigeons. Pombas são coisas que não custam dinheiro, bapigeons eza biloko ezalaka moins cher de muito barato. ya moins cher Mas vraiment. a Ana, mais ana a mãe do Samuel, mama samuel no dia que Deus fez a graça, ficou grávida. mokolo yesu nzambe asala Quando grâce trouxe na biso Samuel no templo, ntango amemi samuel na temple ele trouxe 3 bois. amema bangombe misato. Aleluia. amen. Significa, isso depende elingi koloba oyo da ezode maneira que você ganha selo mutu na mutu ndenge e aganyaka naquilo que Deus fez na sua mpe vida. na oyo nzambe asala Bem amado, bien aimé se Deus operou soki nzambe na asali sua vida, na vi na yo traz oferta. mema offrande. Diga ao seu próximo: se Deus operar na sua vida,
Pode me ajudar a falar isso muito bem e envergonhar o Satanás. Fala, se Deus operar na sua vida, deve trazer oferta. Bons aplausos. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Beta sua boca bien. Não diga não tenho nada. Você tem algo a dar a Deus? Tem. Kolobateke na ne logo te ozane logo akopesa na nzambe. Tem algo para dar a Deus. Ozane logo akopesa na nzambe. Aleluia. Amen. Outra oferta. Ofande mususu. Oferta do profeta. Ofande a prophète. Bons aplausos para essa oferta. Beta suma boko pour offendre le prophète. A oferta do profeta. Sabe que antigamente os profetas não tinham direito de comer as ofertas nos templos. Oyebi na tango akala bo prophète ba yakina droit à kolia bo fanda ba temple. Somente os sacerdotes. Kaka ba sacrificateur. Se este profeta nasceu na família dos levitas, aí pode comer. Se não é na família dos levitas, é somente profeta, mas não é na família dos levitas, não tinha direito de comer nada no templo. Soki prophète na bota na famille ma levi azaki na droit kolia, mais soka bota na famille ka bongo azana droit à kolia ofanda temple. Mas o profeta não pode fazer outra coisa. Mais prophète ako sala musala O musute. seu trabalho Musala na ye. é só ler a Bíblia, Ezaka kotanga Bible, oração, prière para ajudar o povo. pour na kosunga peuple. O dia que você terá problema, Mukolo yo kozana problème. você tem que vir encontrar o profeta disposto. Et sengelo yokuta na O prophète dia que disponible. ficará doente, Mukolo ko bela. deve encontrar o profeta disposto. Et sengelo kuta prophète da O disponible. profeta não pode começar a viajar no vinduque para comprar cortinas e vir vender no Kikolo. Prophète akokende ke ba vindu te ko son ba rido akoteka na kikolo. O profeta não pode abrir a cantina e começar a atender na cantina. Prophète akofunga la boutique ta bano ya babato na O boutique. trabalho do profeta Osala prophète é ficar no retiro, eza kovanda ba ficar retraite na oração, na ba prière ler a Bíblia, Botar a se Bíblia, concentrar se concentrar para te ajudar. pour na kosunga yo. E Deus sabia. Nzamba yebaka. Se você vir Soki yo ye se encontrar com o profeta, oyekuta na prophète. encontrar o profeta até fome, Okuti prophète azana nzala. não deixou nada de comer em casa. Atike loko ta kolia na O ndako. profeta está se preocupar. Prophète azomi Em tungisa. casa não temos nada para comer. Na ndako kolia ezate. Eu também desde manhã ainda não comeu. Ngape bana tongona na nzala. Se você vir Soki yo ye começar a falar com ele, obando solo na ye. ele não vai prestar bem atenção Ya ko chama kaswena bien te. e você pode perder o que te trouxe ao profeta. Pe yo okoko pede eloko. É por isso Deus disse ao povo: Yango na nzamba esaka peuple. quem vai Oya akokende. ter ao meu servo Kokutana na mosana nga. deve trazer algo. Esengela mema eloko moko. Porque o trabalho do profeta é o seu trabalho de ficar lá na sua espera, Po musala prophète eza po akozela de bato. revelar a vontade de Deus, Ko révéler pensée ya de nzambe. démontrer o poder de Deus. Ko démontrer pour nguya nzambe. Aleluia. Amen. Imagina o profeta saiu de manhã, foi procurar dinheiro. À noite não vai conseguir dormir na igreja para orar. Kanisa prophète maki tonga ke luka mbongo na buto ko kosambela te. Está na igreja, Aza na église. mas já está pensando. Mazo kanisa déjà. Me chamaram às 14 horas num sítio para ir buscar dinheiro. O profeta vai cortar culto muito cedo. Ba no kata kite tongo to po benga kop mo ke za. Tem compromisso para ir buscar qualquer coisa. Na kop mo bora ke zo eloko mo Mas kuna. se você, Mais soki yo cada vez vem ter com ele, na moment nyoso ya okuta na traz prophète. alguma coisa, Meme loko o moko. profeta ficará satisfeito. Prophète akozala E vai satisfait. prestar bem atenção naquilo que você está dizendo. Pe ko chape na makanisi bien na E vai oyezolo. implorar a Deus. Pe ko bele na E nzambe. Deus vai operar na sua Nzambe vida. opere na vida. Aleluia. Amen. Os judeus não podem ir ter com o profeta Aju ba koko ko fui ko ke kukuta na prophète te. sem levar nada. Sako meloko. Não pode. Eko salama te. Se eu dizer, Soki na lobi. Papa Fulano, Papa ki ngani. eu te ligar. Soki na bengi yo. Papa Fulano, Papa Pedro. na terça-feira vem no gabinete. Mardi yaka na bureau. Preciso falar com você. Nana posa na solo na yo. Eu que mandei chamar. Ngam na bengi yo. Mas você tem que preparar envelope para vir lá. Mais sengelo prepare enveloppe oya. Yes. Eu que mandei chamar. Ngam na bengi oya. Eu que vou dizer a razão da sua chamada. Ngam na oyiso pona na Mas bengi não yo. pode entrar lá mão vazia. Mais ko kota maboko pamba te.
Se você tem manifestação, Sokoza na manifestation. você chamou o profeta. Obengi prophète. Quer que o profeta participe no meu casamento. Na lingi prophète a participé na No libala. salão, profeta, não falta, por favor. Prophète. Vem. Kozanga te na salon prophète pardon yaka. Assim que eu estou a vir, Ndenge na zoya. eu sei muito bem que vou encontrar um envelope e vou gostar bastante do envelope. Na yebi bien na okuta na envelope mona osepa na ngokuna. Aleluia. É bíblico. Eza biblique. A glória divina é uma igreja que está crescendo bastante. Você deve saber essas coisas. A glória divine église mo ezokola sengelo yeba makambo yo. Os outros podem interpretar mal, eu não quero saber. Bato muso bako interpréter ma Eu estou a ajudar menga na zo sunga. os escolhidos de Deus. Ba benga me apona mi. Aleluia. Amen. Bons aplausos. Beta boga bien. Deus sabe. Nzamba yebaka. Você está aí, tem o profeta. Ok, écoute na prophète. Você precisa de uma ajuda Ozana posa lisungi moko. para que o profeta possa implorar Deus operar na sua vida. Po prophète bela nzamba Para sana que a na graça de Deus possa se manifestar na sua vida. Po grâce nzambe monisa na vida yo. Mas o trabalho do profeta está. O profeta não vai dizer traga 100.000, traga 20, não. Oh, não, você pensa, lida. Prophète akoloba teke yakana boy yakana 50 mite me yo kanisa pesa. Se você precisa da bênção, Sokoza na posa lipamboli. você deve saber Esengelo yeba. a oferta Offrande do profeta. ya prophète. Bons aplausos. Beta so boga bien. Beta boga bien longola kanda. Não estou a dizer para você não vir mais na quinta. Na lobite yo yaka soutege. Mas você deve saber essas coisas. Esengelo yeba mak. Sabe que uma vez alguém entrou no meu gabinete e trouxe envelope. Oyebi uniforme tuma okota na biro na mema. Fiz oração para ele. Na sambeli pona ye. Ele saiu. Tanga bimi. Ele saiu. Ya bimi. Eu quando abri o envelope, Tanga na fungola envelope. quando contei, Tanga tangi. papa, vem. Na beng papa yaka. Mas abraçou todo lá. Na bandeli prière. Aha. Porque gostei. Pona sepelaka. Gostei Na sepeli. naquilo que ele trouxe para mim. Oya memi ponanga. Ah, isso, papa. Chama o papa para Benga votar su mais. papa na O bandela. profeta tá me chamando. Ajoelha-se. Mandou lembrar cá. Roka basaka papa. Aumentei mais a Na bênção. bakiso etikala ki Aleluia. Amen. Se eu dizer estarei aqui na quinta, vou atender. So na lobina ko vanda jeudi pona ya baba. Na quinta para começar a atender pessoas. Jeudi na bano ya babatu. Haverá muita gente. Bato pele bagoya. Eu virei com os protocolos. Ngana oya na ba protocole. Mestres. Ba maître. Porque há caso que não vou deixar a pessoa voltar. Pois na bakamu na kotika Vou mutazo querer ka bongote. libertar já. Domingo é muito distante. Vou libertar já hoje. Esengena deliver même jour pour di match musika. Terei aqui 4, 5 protocolos. Na kozala tamu so 4 4 5 protocole mestres 4 maîtres. estarão aqui disponíveis para nós trabalharmos. Ba kozala disponible pour travailler. Só no fim do culto. Na soka kilt. Esses responsáveis que passaram a dia aqui com o profeta. Ba responsable ba lexi journée na prophète. O profeta deve dar. Não é lógico, não é lógico. Não é lógico. Então, não diga, o profeta tem seu dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Meu dinheiro é o que você tem. Aha, koloba teke prophète zele na bon na ngeza yo. Aleluia. Amen. Mesmo que você tem 1000, se alguém te dá 12, não vai gostar? Même ozana 2000 kwa na muta peso 1000 on sepelete. Aleluia. Amen. Em Samuel. Makambo yo. Oh. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Premier livre à Samuel, chapitre 9. 9. Chapitre 9, Vamos no verso 5. verset 5. Vamos aí. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf. Lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs
et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Allez-y. Qu'est-ce que nous avons? 8. Les serviteurs reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Et loko est comme ça Saul le roi et ça offrande ya mwana musala na bango. O que fez tornar Saul rei era a oferta do seu servo. Saul tava precois as ovelhas. Saul abano luka bampate. Desaparecerá. E bungaka. Saiu com seu servo. Abimina mwana musana bango. Andava 3 dias. Batamboli pendant 3 jours. Não encontrar as ovelhas. Bakuta na banyamate. Disse ao servo. Ayebisi musana. Seria melhor para nós voltarmos para casa. Eza malami tozonga na ndako. Que talvez o pai agora está se preocupar acerca de nós porque demoramos muito. Tamusuna mo papa zomi tu sepona biso to meli mingi. O servo disse a ele. Musana aí em frente. Kuna liboso. Tem um servo de Deus. Eza na musana nzambe moko. Muito considerado. Aza très considéré. Vamos lá. Tem um profeta, vamos lhe contactar. Aza profeta okutana. Pode nos dizer qual é o caminho podemos seguir. Akoki ko yebisa biso nzela ni tokolanda. Saul como judeu. Saul lokola juif. Sabia. Ayebaka. Eu embora que estou a procurar as ovelhas não encontrei. Magenga na zoluka bampate. Não posso ir ao profeta porque não temos mais nada. Nakoki é pas profeta pour nas zone loko. Sem levar nada. Saco meme loko. Disse ao servo. Não temos mais nada. Tudo que tínhamos já acabou. Voltamos. Servo disse a ele. Não tem um valor. Vamos entregar o homem de Deus. Chegaram aí, entregaram a oferta e voltou rei. Foi procurar as ovelhas, mas voltou rei. O que te trouxe aqui? A cura, mas você voltará milionário. Em nome poderoso de Deus chamar. Você vai receber mais daquilo que você está a procurar. Receba em nome poderoso de Deus chamar. Receba, receba, receba. Ele trouxe oferta. Queria que o profeta dizia: vai este caminho, vai encontrar as ovelhas. Porque ele está procurando as ovelhas. Mas quando chegou, deu a oferta. O profeta pegou azeite. Despejou na sua cabeça. Disse: a partir de hoje você tornou rei. Assim que está voltando, vai encontrar as ovelhas. Aleluia. Amen. Mas escuta para acabar. A oferta do profeta. Ofanda profeta. Recebe orgulhoso. Se você trazer oferta a mim, vou te analisar. Se você é orgulhoso, vou dizer não, não se preocupa. Pode deixar. Porque você vai pensar que estou aqui para trabalhar dinheiro. Então recebe o que Deus fez na tua vida. Pode ir com seu dinheiro. A oferta do orgulhoso não merece o profeta receber isso. Para não começar a dizer lá, eles gostam muito de dinheiro, fui lá, líder assim, assim. A oferta do profeta recebemos a quem reconhece a graça de Deus. Pode trazer milhões. Mas se você está pensando, estou a trocar a cura com dinheiro, não vou receber. Se você está pensando que está a comprar a graça de Deus, não vou receber. Qual é a oferta que Saul deu ao profeta que lhe tornou rei? Tem relação entre a oferta e o trono? Imagina alguém que não estava sabendo que tem alguma coisa para dar no profeta. Tornou rei. O que você vai dar a Deus? Que podemos comparar com a cura da HIV. Com a bênção que você está recebendo na igreja. Aleluia. Amen. Tem pessoa aqui na igreja vai te dizer: uma vez deu dinheiro, o profeta negou. Vai te dizer: uma vez fui lá e entreguei envelope, sem saber quanto é que está dentro do envelope, negou. Pode dizer $1,000, $2,000, mas nunca eu receber. Você é orgulhoso. É por isso o profeta Eliseu negou a oferta do Naamã. Amen. Curou a Naamã.
Abiki Saman, Nama ficou curado. Aman Abiki, E trouxe a oferta. Amemo Fwan. Uma vez estava lendo um livro. Une fois, nous avons un livre. Américain moko. Americano Abandou beta histoire ou na Bible, da livre na ye. contava essa história no seu livro. Azosala équivalence ya biloko oyo Naman apesa Élisée. Fazia a equivalência entre as coisas que o Naamã havia dado a Eliseu. Disse neste momento, Alobina Muma Oyo. o que Naman deu ao profeta, Oyo man apesa amana e o profeta negou. Profeta Boyaka. Nesses dias, Natana biso ona é mikolo. mais de $800,000. Eza pli ya $800,000. O profeta negou isso. Profeta Boyango. Porque Naman era próximo do rei. Po amana zaki près ya roi. Era chefe do exército. Azalaki chef armée. Não era pequena pessoa. Azalaki mutu mukete. Tinha tudo. Azalaki na nyonso. Mas o profeta negou. Profeta Boyaka. Porque a terra dele foi inimigos de Israel. Po mboka na bango ezalaki ennemi ya O profeta Israël. disse: esse aqui Abi oyo. vai pensar Aokanisa que estou a vender a cura. ke na oteka guérison. Então volta com o seu dinheiro Zonga e na- receba a cura e vai. Zonga na mbongo na yo, zonga na guérison. É a mesma maneira que o profeta deve tratar os orgulhosos. Eza bongo pe prophète fa traiter borgeye bongo. 8, 7 a 10. Allez-y. Éli- Segundo livro de Reis, capítulo 8, verso 7 até 10. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au-devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il lui fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Yoka na histoire. Escuta, vou te contar essa história. O rei estava doente. Roi moko azako bela. Onde acabamos de ler. Est-ce que toto tanga? Mandou o seu servo. Atindi serviteur na ye. Deu muitas coisas para entregar ao profeta. Azaki bloque bela ko pesa prophète. Quando o seu servo trouxe ao profeta, Tango o serviteur na comme Dis au prophète, prophète. ayebisi prophète. profeta, Prophète. o seu filho, Mwana na yo, o seu servo, musali na yo. mandou me trazer essas coisas. Atindi nga na mema biloko. Olha a linguagem. Tala langage. O seu servo, Musali na yo, o seu filho, mwana na yo. mandou me trazer essas coisas de profeta. Atindi nga na mema biloko epa prophète. Outra vez, Eliseu negou. Une fois, une église a a boya, Naamã, ya man. mas aqui Eliseu recebeu, porque a maneira de entregar. Po awa Élisée a po manière ko Olha o pesa que na yo. aconteceu. Yo que lo esala. Depois do servo entregar, Après ko musali ko Disse serviteur ko prophète. pesa prophète. o rei disse-me Roi ayibsinga. para te perguntar: Natuna. a doença que ele tem Malade eza nango wana. vai morrer ou vai viver? Akobika bia kokufa. Eliseu disse àquele servo: Élisée ayibisi serviteur. vai morrer, Yebisi- mas você fala só vai viver. Akokufa mais yebisi kaka obika. Está na Bíblia. Vai morrer, Akokufa. vai morrer, Akokufa. mas você Mais yo, lhe diga só vai viver. yebisi ko vivre. O servo foi lá. Serviteur O rei na perguntou: o que que o profeta disse? O profeta disse: vai viver, vai ficar curado. prophète alobi E dia seguinte, morreu. Akufi. Mukolela nda akufi. Profetas são complicados, né? Papá, me fala ainda dessa criança. Não dorme à noite, não está entendendo. Ele é bruxo. Não, mamãe. Ele é boa. Não é bruxo. Papai. Mas é. Papa yebisa mwano alala kata azan doki bende te azan doki te mais azan doki. Profetas são complicados. Ba prophète ba compliqué. Se eu dizer que vai morrer, Son alobi akufa. vai pensar eu sou contra ele. Ako yebisa amona Fica só vai viver. Yebisa ko vivre. Akufa. Mas recebeu a oferta. Azo offrande. Bons aplausos. Beta sua boca bien. Même offrande, A mesma oferta, no Novo Testamento, bem ganhou droit a predicateur. no Novo Testamento também chamado Yes. do direito do pregador. Está nesse que ele moisa na Bíblia. Olha, vou lhe dizer algo que está na Na Bíblia. EBT só eu com Eu não sei se já ouviste. 1 Timóteo chapitre 5, 1 de Timóteo, capítulo 5, verset 17. no verso 17.
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 18. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains, et l'ouvrier mérite son salaire. Bons aplausos pela palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: olha-me, bato nyonso ba diriger malamo. toda pessoa que estão a dirigir bem, Surtout ba oyo ba travailler na prédication na enseignement. principalmente aqueles que estão trabalhando na pregação e no ensinamento, Bible lobi bazo mériter double honneur. a Bíblia diz que eles estão a merecer dupla honra. Double honneur ezali. Dupla honra é o quê? Double honneur oyo. Dupla honra. Soki na église, Se ir à igreja, Bible lobi a Bíblia diz: ba ya ma prédicateur na double honneur. o servo de Deus já acolhido com dupla Tandele honra. maputa. Meta aí os panos. Esa mal compréhension ya écriture. É uma má Yes. compreensão da escritura. Le double honneur dont il s'agit dans ces versets bibliques. A dupla honra que tem a ver nesse versículo bíblico. Sotangi Bible na langue originale balobi timao elingo la sa bien matériel. Se ler a Bíblia na língua original, Ce n'est pas le double honneur de Kotana Maputa de donner beaucoup de honneur, c'est le double honneur de lui donner beaucoup de l'argent, beaucoup de choses, beaucoup de é matériel. a dupla honra de lhe dar muito dinheiro, muitos materiais, muitas coisas. Les hommes de Dieu méritent l'honneur. Os homens de Deus merecem a honra. Mais le double honneur dont il s'agit dans ces versets bibliques. Mas a dupla honra que tem a ver nesse versículo bíblico. L'apôtre parle de biens matériels. O apóstolo falava dos bens Cela veut materiais. dire, Isso quer dizer, celui qui prêche bien, aquele que está a pregar bem, celui qui enseigne bien, aquele que está a ensinar il bem, mérite des biens matériels. ele merece ter os bens materiais. C'est pour cela, dans le verset 18, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Ah, Por et isso, aí. no verso 18, a Bíblia diz que o obreiro merece o seu salário. Alléluia. Amém. Significa, Elikoloba, dans l'église, na kata église, tout prédicateur Todo pregador mérite des biens matériels. merece os seus bens materiais. Après avoir écouté la prédication, Depois de ouvir a pregação, après avoir écouté l'enseignement, depois de ouvir o ensinamento, tu dois diviser en deux ce que tu as pour donner au prédicateur. deves dividir por dois os bens que tem para os Si pregadores. tu as 50 000 dans ta poche, Se tem 50 mil no teu bolso, qu'est-ce que tu dois faire? o que é que deves fazer? Prendre 25 000 Pega os teus 25 et mil donner au e prédicateur. dá ao pregador. Parce que l'ouvrier Porque o obreiro mérite son salaire. merece o seu Que ce salário. soit le prophète, Seja for o que ce profeta, soit l'évangéliste Blaise, seja for o evangelista que ce Blaise, soit le pasteur Moïse. seja for o pastor Quand Moisés, il se met ici pour prêcher la parole, quando se coloca aqui para pregar a tu dois palavra, prendre tes biens matériels et de leur donner. você deve pegar seus bens materiais Parce e te qu'en dar. aucun jour j'accepterai que le pasteur Moïse cherche du boulot en dehors de l'église. Porque nenhum dia vou aceitar o pastor Moisés procurar o trabalho fora da igreja. Si le pasteur cherche d'autres boulots Se o pastor procurar outro pour trabalho commencer à gagner l'argent, para começar a ganhar dinheiro, c'est la malédiction pour l'église. é uma maldição para a igreja. Son travail, O seu trabalho c'est de se mettre ici, é de se colocar prêcher la aqui, parole. pregar a palavra. Et toi, E você tu dois prendre deve tomar ce que tu as o que tens et donner au e prédicateur. dar ao pregador. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz, ceux qui enseignent bien, aqueles que pregam bem, ceux qui prêchent bien, aqueles que ensinam bem, méritent. merecem. C'est le mérite. Eles merecem. Méritent le double honneur. Merecem a dupla honra. Le bien matériel. Os bens materiais. Mettez-les sur ma case. Bons aplausos. Ne venez pas donner au prédicateur 50 kwanza. Não vem dar ao pregador 50 Pambola kwanza. est bien. Ele abençoa bem. Alléluia. Amém. Pambola est bien. Ele abençoa bem. Prédicateur azonga ndako asepeli. O pregador vai voltar em casa, vai ficar muito alegre. Atondisa mine sengo. Está cheio de alegria. Alléluia. Amém. Ba prédicateur so na ben si prédicateur vous connaissez. Quando eu convido os pregadores aqui, vocês sabem. Na pesa bango ka te o église tiaka na sanya watei. Eu não dou somente o que a igreja tem dado, não. Na pesa bango fuambalebele o église pesa aqui. Eu dou muitas vezes mais do que a Parce que na igreja yebi. tem. Porque eu sei. Lokola mutaye enseigner biso. Como a pessoa veio nos ensinou, Biso na tour na so photo pambola. nós na nossa vez devemos lhe abençoar. Alléluia. Amém. Mettez-les sur ma bombe. Bons aplausos, bons aplausos. Huitième offrande, A nona, oitava oferta esa offrande ya consécration, é a oferta de consagração, to ya ordination, hein? sim, ou de ordenação. Ok. Wana eza mingi mpona ba serviteur. Esse é mais para os servos.
Ce qui au commis protocole, Si oye você- kokote protocole. Se você vê o protocolo, Basambel pono badi banda osala faut pesa offrande. oraram para você e disseram deves começar a pregar, Ba deves dar ordonner o oferta. banda musala faut pesa Te offrande. ordenaram a começar a trabalhar, deves dar oferta. Bon zamba zala no na musala osala. Para que Deus possa estar neste trabalho que Que estamos le a Seigneur vous fazer. bénisse. Que o Senhor nos Amen. abençoe. Faites-les uma boa casa. Bons aplausos, bons aplausos. Télément. Levanta-te.